dessa parte e devíamos tê-la sempre consciente naquilo que vamos dizer a seguir. Um, e, portanto, obviamente que a diversidade que eu referi há pouco, levou, e juntamente talvez com os problemas também geográficos, portanto, o clima, não é? Por exemplo, a desertificação a que vivemos, não é? E que condicionam a agricultura, que condicionam a economia, e levaram a pobreza extrema. Por exemplo, desde 1960 até aos dias de hoje, a população do Sahel quadruplicou. Não é? E isso coloca, obviamente, necessidades de alimentação e de transformação e de novas estratégias para toda a agricultura e para toda a economia, para as quais ainda não foram encontradas soluções. A pobreza extrema é uma realidade que leva a deslocações, a grandes migrações populacionais. Por exemplo, apenas no Mali temos 1 milhão de pessoas deslocadas e, obviamente, isso leva estas deslocações, esta pobreza extrema, leva a ocupação de outros territórios e leva, obviamente, a grandes conflitos também. A isso, temos que juntar a escassez total de infraestruturas, não é? Portanto, geralmente quando olhamos para a África, olhamos com os olhos europeus e não podemos esquecer, como refere, por exemplo, George Steiner, neste livro extraordinário, que é Uma Ideia da Europa, que a Europa, na verdade, desde os tempos do Império Romano e sobretudo desde a Idade Média, dispõe de infraestruturas que permitem mobilidade mais ou menos segura, estradas, é possível de percorrer a Europa a pé, em segurança. Ora, tudo isso não existe hoje, em 2021, ainda no Sahel. Temos uma escassez total de infraestruturas básicas, portanto, estradas, eletricidade, sistemas para a agricultura, obviamente, e já nem sequer falo em escolas, hospitais. 2/3 da população vive no campo ainda e as dificuldades de mobilidade entre um lugar e outro são obviamente muito complicados. Isto tem conduzido a conflitos permanentes, mas que foram acentuados obviamente após o fim da Guerra Fria e, sobretudo, depois também do desmoronamento da Líbia e da estrutura de poder, digamos, da Líbia como força que segurava um bocadinho esta região. Enfim, conduziu aquilo que podemos chamar de uma forma muito generalista e que não é obviamente correta na sua totalidade, mas que nos ajuda talvez nesta identificação básica das novas guerras, não é? Do terrorismo, e incluo aqui o terrorismo, o crime organizado, o tráfico, portanto estas novas guerras a todo o nível, e que se transformou toda a região numa zona onde a guerra se transformou em toda uma economia. Portanto, temos aqui uma economia de guerra, um sistema político baseado na guerra, nos conflitos violentos, e muitas vezes há mais a ganhar com a guerra do que propriamente com a a paz para muitas destas populações. Ora bem, temos problemas nesta região de state building, e não só de peace building, de state building, desde, enfim, do período de descolonização, e sobretudo recentemente, como indiquei há pouco, nestas balizas, portanto, anos 90 e sobretudo a partir de 2011, 12, problemas tão grandes em termos da capacidade dos Estados cumprirem as suas responsabilidades básicas, isto é, garantir a segurança da sua população, mas também de conseguir uma noção básica de justiça e de rule of law, portanto, esta injustiça
enorme que é sentida pela população e que tem a ver também com sistemas extremamente corruptos, com todo um sistema baseado na corrupção, com o afastamento, por exemplo, da população, das estruturas de participação política reservada a uma elite dominante, lideranças autoritárias que excluíram durante imenso tempo a grande parte da população. E, portanto, reparem, eu nem sequer estou a falar na questão do respeito de direitos humanos. Isto já é muito à frente, nem sequer estou aí. Eu estou-me a referir à possibilidade de uma participação política, uma participação da oposição não parlamentar, de permitir uma crítica, permitir uma limitação do governo, permitir esta ideia de self-government a um nível local e de uma participação política a um nível local. Isto, enfim, são conceitos muito, muito básicos e obviamente e esse é também um problema da União Europeia, porque tenta agir de um pressuposto que pode utilizar uma receita que funciona na Europa para este contexto tão político e cultural e geográfico tão diferentes. Ora bem, a União Europeia tenta agir, pergunta-me se é um sucesso ou um fracasso. Bom, eu devo dizer que, obviamente, gostaria de dizer que a Europa tem feito imenso e tem um sucesso. Porquê? Porque cada vida que é salva é um sucesso. Cada escola que é construída e que se mantém é um sucesso. Cada rede de tráfico humano que é eliminado é um sucesso. Cada sucesso vale a pena. Vale a pena este investimento e cada sucesso é multiplicador e é também um símbolo, mesmo que possa falhar, mesmo que não perdure, mas é um símbolo. Significa para cada pessoa que vive nestas dificuldades, e são pessoas como nós, que têm a sua família, que têm os seus pais, que têm os seus filhos, que têm a sua fé, que têm as suas alegrias e as suas tristezas, e para todas as pessoas afetadas numa geografia tão dura, tão difícil, é um sinal que não são abandonados. Portanto, e pode ser deficiente, obviamente, mas há uma preocupação, há alguém que se empenha portanto, não há aqui um esquecimento total. E por isso, nesse sentido, temos também, tem havido um investimento não só monetário, mas de cooperação militar, e talvez na segunda ronda possa falar um bocadinho mais disto, que é obviamente importante. Mas só para terminar, a Europa tem tido três interesses fundamentais. Primeiro, um interesse geopolítico. E esse é muito importante se considerarmos a corrida, uma nova corrida à África, que neste momento é bem visível. E esta corrida não vem só do Euromundo, como diz o nosso querido professor Adriano Moreira, mas é sobretudo uma corrida que vem também da China, da Rússia e também da Turquia. E, portanto, obviamente que a Europa, e não só a França, que tem tido a voz talvez mais forte e que muitas vezes também é deixada sozinha por outros parceiros europeus, portanto, a Europa tem que se posicionar. É fundamental que a bem dos valores europeus, possa existir aqui uma alternativa democrática e de respeito por direitos básicos, face a propostas muito apelativas que vêm da China ou da Rússia e que são autoritárias e que certamente seriam muito negativas, no meu entender, quer para a região do Sahel, mas quer também para a Europa. A segunda prioridade da União Europeia é o controle das fronteiras para a Europa, tendo em conta as migrações não reguladas.
e, em terceiro lugar, o combate ao terrorismo, que leva à destabilização não só regional, mas também global. E estes três interesses estão obviamente entrelaçados, e a Europa não deve ter vergonha dos seus interesses, pelo contrário, porque afirmar esses interesses também pode ter vantagens e ser muito apelativo para a própria população desta região. Os insucessos, então, da União Europeia estão, a meu ver, numa tentativa de traduzir estes interesses de uma forma muito pontual, de conseguir um impacto muito, digamos, de bombeiro, e de correr e apagar fogos, muitas vezes de uma forma não articulada e a curto prazo e não a longo prazo. Por vezes, involuntariamente, contribui-se para a própria economia da guerra, e agora sim, parece-me que estamos a virar uma página. Eu espero que Portugal possa dar um grande impulso aqui, já deu nas presidências anteriores, esta não é a primeira vez, digo isto com muito orgulho, que Portugal está na presidência do Conselho da União Europeia, e foi Portugal quem iniciou as cimeiras sobre a África. Isto é muito importante, e Portugal tem de facto aqui uma responsabilidade e um papel muito, muito especial, e eu espero que Portugal obviamente possa enfim, continuar a Professora, desenvolver e vou nós terminar, nós vamos, uma nós vamos visão falar. mais duradoura. E o resto fica para a próxima ronda. Exato. Muito obrigado por esse overview. Nós vamos falar de Portugal efetivamente na segunda ronda. Eu dava agora a palavra ao Dr. Raul Pires. 5 minutos, por favor. Boa tarde a todos. É para a mesma pergunta, não é? Não passamos para a segunda pergunta. Ok. Bom, um primeiro agradecimento, obviamente, à organização do webinar, ao convite, em particular ao Luís Bernardino e ao Marco Cruz, e trato-vos desta maneira porque eu, quando olho para vocês, não vejo nem fardas nem galões, vejo dois amigos, e muito obrigado por contarem comigo para participar neste fórum, neste debate. Eu queria precisamente pegar naquilo que a professora Mónica acabou de dizer, quando refere a necessidade da União Europeia estar unida face a outros interesses externos ao Sahel, e que têm as tais lideranças despóticas, que é o caso da China, da Turquia e da Rússia. E é esta a grande desvantagem da União Europeia, porque todos sabemos e pouco falamos sobre o facto de, no seio da União Europeia, nós nos andarmos a tentar enganar todos uns aos outros desde o dia 1. E no terreno, isso é precisamente consubstanciado ao nível da intelligence. Há um interesse europeu em estar no Sahel para recolher informações. E as informações que são recolhidas, depois há uma competitividade entre serviços de informações dos vários países que estão presentes e os que também não estão presentes, mas que estão no seio da União Europeia. E, portanto, esta é diria eu, o grande desafio e a grande derrota da União Europeia no terreno é esta competitividade contraprodutiva relativamente à sua posição no terreno. Muitas das vezes estamos ali a competir uns com os outros e não a olhar para o bem comum do saheliano, para colocar a coisa da Mauritânia até à Somália. Ou, neste caso, o Sahel Ocidental, desde a Mauritânia até ao Níger. E, portanto, esta parece-me que é a grande menos-valia, o lado menos conseguido por parte da União Europeia. A professora Mónica também referiu
a França que tem os maiores interesses e que muitas das vezes é deixada sozinha. E lá está, é deixada sozinha propositadamente, porque aquilo que nós temos assistido ao longo destes últimos tempos, já agora, antes de ir a esta parte da França, continuando na França, uma grande vitória foi o início da Operação Serval, que de facto estancou o avanço do Estado Islâmico ou do Ansar-Eddin, do AQMI, a avançar para sul e facilmente chegariam a Bamako, e chegando a Bamako era muito simples provocar o reviralho regional, porque há uma outra coisa que nós, o grande público não sabe, mas que nós sabemos e que muitas das vezes não podemos dizer. Isso também se está a passar em Cabo Delgado. Apesar de tudo, há um apoio popular. Apesar de tudo, as populações aderem, e aderem também, obviamente, num contexto de cultura de medo, num contexto de defesa delas próprias. E quando eu estou a falar das comunidades, estou a falar não apenas de vilas e aldeias, mas estou a falar das etnias, porque um dos efeitos das intervenções europeias ou da presença dos europeus, e aqui posso até frisar da presença francesa, porque há o anátema do peso colonial, o trauma colonial, que nós também estamos sempre a dizer nos debates que fazemos, nas conferências em que participamos, que o trauma colonial é uma coisa do passado e tem que ser ultrapassada. Lá está, são os nossos olhos perante o trauma colonial, porque o colonizado mantém esse trauma e ele é alimentado nessa cultura do medo. Cultura do medo essa, que um dos fenómenos que tem acontecido pela presença francesa, pela presença europeia neste contexto do trauma colonial, uma das derrotas que nós temos também, e não há panaceias para isto, não há soluções, mas uma das grandes derrotas é a intervenção militar externa ter provocado, obviamente que também com os islamistas a cozinharem todo este caldo, mas aquilo mais do que os grupos terroristas, o que nos últimos 5 anos começou a surgir como cogumelos no deserto, que é uma coisa extraordinária, são as milícias étnicas. Milícias étnicas essas que são são gasolinadas, a expressão creio que é de Angola, são gasolinadas a partir dos próprios grupos terroristas que atacam determinada etnia, colocam a culpa na etnia que mora na aldeia ao lado e propõem ali o pagamento do imposto revolucionário, e o pagamento do imposto revolucionário é aderirem à nossa causa. E aderem à nossa causa através, nós vamos fazer segurança à vossa aldeia, à vossa etnia. E, portanto, isto é aqui que estas linhas se começam a entrecruzar e é aqui que a população é obrigada a aderir à causa islamista. E, portanto, o fenómeno é de facto bastante complexo, mas este tem sido um dos outputs da presença europeia no Sahel. Deixem-me ver aqui nas minhas notas se eu tinha mais alguma coisa para dizer. Para finalizar, porque o essencial creio que é este, relativamente ao resultado da presença europeia no Sahel e da estratégia. Aquilo que os locais se queixam muito, e isto entra na lógica que eu comecei por dizer desta competitividade ao nível dos serviços de intelligence no terreno, é que os europeus, os militares que estão no terreno, a sua presença deveria ser pautada, sobretudo, pela defesa e proteção das populações e não por ações de contra-terrorismo, como tem sido pautado até aqui. Obviamente que eu, de um ponto de vista prático, não acredito que uma postura de defesa e proteção das populações fosse prevenir o terrorismo, mas talvez tivesse prevenido
uma outra coisa que tem sido também um fenómeno transversal a todo o Sahel desde 2013, que é a pulverização destes grupos terroristas, o que também está na sua natureza, quer dizer, eles não têm um quartel-general, eles infiltram-se nas populações, têm as suas células e circulam livremente do ponto A para o ponto B, inclusivamente passando fronteiras essas que fisicamente não existem, não são controladas, e, portanto, este é um lado positivo para responder e resumir a minha resposta à pergunta que foi feita. Um lado positivo, de facto, sem dúvida, é a Operação Serval, que foi no momento exato a França a fletir o músculo, perante a iniciativa independentista tomada unilateralmente pelo Movimento Nacional de Libertação do Azawad, que a 12 de abril de 2013, em conjunto com Ansar Eddin, o que não deixa de ser curioso na altura, declara a independência do Azawad, e a África, o Sahel, o mundo não precisa de mais países. Inclusivamente, uma das coisas que ainda não se aferiu na sua perfeita dimensão como consequência da Primavera Árabe é uma tendência para a federalização destes Estados e não para a independência de territórios, não para a autonomia total, independência de territórios. O caso do Saara Ocidental também é um caso muito interessante de analisar e que muito provavelmente este ano vai ter que levar essa solução, uma solução a Porto Rico, que permite aos marroquinos dizer que Marrocos é de Tanger, é Lagauíra, e que permite aos sarauís dizerem que têm um país independente, mas depois aquilo é ali um híbrido que vai dar a situação de Porto Rico, em que ambas as partes ficam a ganhar porque pelo menos não há guerra. Mas, portanto, o ponto positivo, Operação Serval, não permitir que os jihadistas chegassem a Bamako, e o que lhes poderia alavancar, de facto, regionalmente e ao nível ainda mais continental, os seus intentos e a sua capacitação de ação no terreno. Um ponto negativo tudo tem consequências, não é? E uma das consequências da intervenção, da presença europeia e dos anticorpos que tem criado, tem permitido esta pulverização no terreno destes grupos, o que os torna ainda mais difíceis de combater. E já agora, num cenário ideal, já que eu comecei por dizer que nós nos estamos a competir no terreno uns aos outros quando deveríamos ter uma ação conjunta, se a opção fosse pela proteção, apoio e proteção das populações e não ações de contra-terrorismo, talvez se houvesse uma ação concertada de todos os países da União Europeia no terreno, haveria certamente também ataques concertados e cirúrgicos aos ninhos das víboras, e aí, muito provavelmente, matava-se o mal pela raiz num cenário do ótimo, obviamente, num cenário ideal, matava-se o mal pela raiz e não se permitindo a pulverização desses mesmos grupos. Apesar de tudo, as ideias não se matam e, portanto, nós agora estamos um pouco confortáveis porque há aqui uma calmia com o Estado Islâmico, mas vamos esperar que o que vem aí há de ser ainda pior, porque o que veio a seguir à Al-Qaeda foi ainda pior, e portanto o cenário não é de melhoria, mas sim de estarmos preparados ainda para o pior. E creio que respondi sucintamente a estas duas questões. A próxima é aquela que me suscita mais interesse. Muito obrigado, Raul, por teres feito esta abordagem aos grupos terroristas e à questão terrorista central. Aliás, é bom recordar que a União Europeia não tem essa vocação de combate, de ir ao ninho da víbora, como estava aí a ser dito, e a Operação Serval foi essencialmente uma operação francesa que saiu do quadro da União Europeia, obviamente. Mas para falarmos desta missão da União Europeia no Sahel, temos o Sr. Major-General Boga Ribeiro. Major-General, muito obrigado. Tem a palavra, por favor. Bernardino, muito obrigado. Queria começar por perguntar se estou a ser bem ouvido e, naturalmente, endereçar ao meu general Pares Ferreira os mais sinceros cumprimentos
o agradecimento ao Instituto Universitário Militar pelo convite, os cumprimentos aos meus camaradas, Tenente Coronel Cruz e Tenente Coronel Bernardino, e amigos, e também os cumprimentos aos meus companheiros de painel, que naturalmente pelo conhecimento e pela experiência que têm e a capacidade de análise sobre estas regiões e estes problemas, tornam o trabalho substancialmente mais simples. Bastar-me efetivamente concordar com a professora Mónica Dias e com o Dr. Raul Pires. Eu gostaria de, começando pela concórdia, dos 6 meses que passei no Mali, foram 6 meses vezes 30 dias vezes 24 horas, efetivamente, mas isso é a minha noção do tempo. A noção do tempo dos locais é outra completamente diferente, e 6 meses foram apenas um fósforo. E, portanto, isto também é um dado importante para se perceber a forma como os europeus analisam estes problemas e a forma como os africanos e os locais os analisam. Concordo inteiramente que o Mali e o Sahel é uma região dotada de uma riqueza cultural, de um humanismo e de uma história absolutamente notáveis. Isso é importante referir-se, porque se olha normalmente sempre para esta região com um aspecto mais pejorativo, pelas influências negativas que a dia advêm, mas há muita coisa de bom naquela região do mundo. Eu acho que a África é um continente, e o Sahel em particular, é uma região que vivem encurraladas entre a sua própria vulnerabilidade e a competição global, regional e local. Já assim foi nos séculos XIX e XX, e agora estamos a assistir mais ou menos às mesmas coisas. E acho que esta pergunta remete-nos efetivamente para... Eu talvez fosse um bocadinho mais resumido do que a professora Mónica Dias sobre a questão dos três objetivos da União Europeia. Eu, para mim, vejo a União Europeia a olhar para esta região uma perspectiva da contenção de uma situação securitária grave e de uma contribuição para uma situação humanitária, mas também numa perspectiva um pouco mais de exportação do que são os seus valores e da contribuição para essa estabilização, mas depois tem efetivamente também uma preocupação mais direta, que é a sua própria segurança, e tem que a ter. Efetivamente, sobre isso, parece-me que é absolutamente evidente, porque dos fenómenos migratórios ou dos fenómenos do terrorismo ou da criminalidade transnacional, resultam também fenómenos na própria Europa que têm a ver com, pelo menos na minha opinião, a forma como os migrantes se inserem e a forma como os presentes os aceitam. Isso também é um aspecto importante para a segurança da Europa. E acho que há 3 desafios desta intervenção da União Europeia ou da comunidade internacional. Começou até bastante antes da intervenção da União Europeia no Sahel. As primeiras intervenções da comunidade internacional datam já de 2002, através dos Estados Unidos nesta área. Mas há efetivamente o desafio permanente entre a segurança e o desenvolvimento. O que é preciso fazer primeiro? E é interessante o que se está a assistir agora. Eu deixaria isso eventualmente para outras perguntas. O desafio entre o esforço que se coloca e a eficácia dos seus resultados. E isto remete-nos efetivamente para a sincronização dos esforços, que foram também um bocadinho, julgo eu, refletidos na intervenção do Dr. Raul Pires. E o terceiro é o desafio sobre o modelo a aplicar. E aqui remete-nos para a nossa ligação com os africanos e até o ponto em que nós procuramos exportar o nosso modelo ou construir um modelo que tenha por base uma raiz africana. E depois todos estes desafios nos levam à complexidade do problema, e é por isso que o problema ainda não está resolvido, senão já estaria seguramente resolvido. Feita a contextualização geográfica, humanitária, demográfica, económica que a professora Mónica Dias, e mesmo os problemas das mais recentes intervenções e das consequências que também o Dr. Raul Pires referiram, eu julgo que, para ir ao encontro da resposta à pergunta, a estratégia da União Europeia tem pilares teoricamente bem definidos e, portanto, que têm a ver com a proteção dos seus próprios cidadãos na União Europeia, tem a ver com
a contenção de crises e com a gestão de crises, e tem a ver também com a capacitação local para a resolução local dos problemas. E por essa razão, a matriz teórica de base acho que está correta. E a União Europeia também vem evoluindo a sua análise de acordo com aquilo que acontece no terreno. Aliás, é absolutamente imperativo. Nos 6 meses em que estive no Mali, a situação variou do mais ou menos até ao muito mal, para depois ser ainda influenciada por fenómenos que nada tinham a ver com a situação no terreno, como a Covid-19, e que degeneraram depois num golpe de Estado, que aliás no Mali tem uma média de frequência de um golpe de Estado por cada 15 anos, desde que é independente. E, portanto, isso tudo é importante para percebermos as questões que ali estão associadas. Por isso eu diria que com estes 2 grandes objetivos, de uma intervenção para fazer uma gestão da crise que ali está e da preservação da própria segurança europeia, estes são os grandes, para mim, os grandes objetivos da intervenção da União Europeia. Só que, e agora voltando à intervenção do Dr. Raul Pires sobre a questão da proteção da população versus as operações contra o terrorismo, efetivamente no terreno existiam 3 missões que, se colaborassem de uma forma um pouco mais sincronizada, eventualmente o resultado sinérgico poderia ser melhor, e foi esse que foi tentado com a MINUSMA e com a Operação Barkhane, em que a primeira se destinava justamente, fundamentalmente, à proteção da população, a segunda ao combate contra os grupos terroristas, particularmente contra um, e a EUTM Mali no sentido da capacitação do instrumento de segurança e defesa local. Às vezes esta articulação é um pouco mais complexa do que possa efetivamente ser de parecer. E fazer a capacitação do instrumento de segurança e defesa num país em paz, como por exemplo Portugal, já é um desafio simpático. Fazê-lo num país que está a viver um conflito, que claramente vive em guerra, é um desafio extraordinariamente difícil. E é por isso que não é feito overnight, é por isso que precisa também de tempo. E nessa circunstância leva-me a responder à segunda parte da pergunta, que é se a União Europeia tem ou não contribuído para a melhoria da segurança regional no Sahel. E a minha resposta, do meu ponto de vista, é claramente sim. Se esse sim é suficiente, não. Mas que tem contribuído, sim. Porque, se olharmos para o desafio entre o esforço e a eficácia, é preciso colocar também este aspecto em perspectiva. O que é que seria se não houvesse uma intervenção internacional naquela área? E, portanto, acho que este também era uma matéria importante. Os avanços, ou a estagnação, ou os recuos que tive a oportunidade de observar e que venho estudando, porque depois de ter estado no Mali, não sei exatamente porquê, mas fiquei um apaixonado da região, e eu diria que os fatores que promovem a instabilidade naquela área são efetivamente múltiplos. Muitos deles foram caracterizados pelos 2 oradores que me antecederam, mas também não provêm só daquela região. Quer a professora Mónica Dias, quer o Dr. Raul Pires falaram sobre os desafios que vieram do Norte e que continuam a vir do Norte. Agora não estão exclusivamente a afetar o Mali, mas afetam também países como o Níger, a própria República Centro-Africana, os países que rodeiam ou que estão preocupados com determinadas massas de guerrilheiros que podem ficar mais ou menos desempregados e que podem promover a instabilidade nos países limítrofes, que é um bocadinho, se olharmos um bocadinho para o que aconteceu no Mali em 2012, não deixa de ser muito diferente. Mas eu diria que com tudo isto, da percepção que tive da ligação com as autoridades locais, independentemente dos resultados físicos que possamos observar,
há alguns avanços sobre a percepção das vantagens da boa governança. Claro que a boa governança está muito longe de ser atingida, mas existe uma maior sensibilização para as vantagens destes modelos, do Estado de Direito, dos próprios direitos humanitários, da igualdade de género, que é uma matéria que naquela região africana e do globo é particularmente séria, e mesmo no combate à corrupção. Volto a referir que não quer dizer que se tenha avançado para resultados extraordinariamente palpáveis, mas que há uma maior sensibilidade para estas matérias do que existia, não tenho grandes dúvidas em afirmar. Onde eu tenho mais dificuldade em registrar algum género de avanço, antes pelo contrário, e que é muito preocupante, é na educação. A quantidade de escolas encerradas ou destruídas, em particular nas zonas onde a governança é substituída por outras entidades, é particularmente preocupante porque se deixa um vazio que é de imediato ocupado por outro género de educação. E esse género de educação, potenciado pelos fenómenos terroristas, ou, como o Dr. Raul Pires referiu, eu até achei piada e apontei, gasolinação das milícias de autodefesa. E isso no terreno é muito, como o Sr. sabe, é muito interessante procurar identificar o que é um terrorista ou o que é um militante de autodefesa. É muito difícil às vezes conseguir perceber a diferença entre uma coisa e outra. E se calhar não é por acaso. E, portanto, a educação acho que é um dos fatores mais preocupantes do ponto de vista do futuro da região. Como foi referido, a questão da escassez de infraestruturas aqui, em particular das estruturas de âmbito sanitário, nós estamos sempre muito preocupados com a questão da Covid-19. A Covid-19 é apenas mais um problema para aquela região e não é seguramente o problema de saúde mais grave. As questões da justiça, efetivamente, me parece que não têm uma evolução favorável, e ainda a questão dos efeitos das alterações climáticas numa região que já ela própria é uma região caracterizada por 3 grandes áreas climáticas diferenciadas e que condiciona muito o sítio onde as pessoas vivem e que condiciona muito a luta por recursos e que, portanto, potencia ainda mais a instabilidade e a violência. Onde, efetivamente, se tem registrado um agravamento muito significativo é na situação securitária. O Sahel, e em particular o Mali, acaba por ser uma região muito vulnerável, onde a radicalização é muito facilitada, onde a competição por recursos locais motiva as tais milícias de autodefesa, que depois são exponenciadas por grupos terroristas, num sítio onde a governação é muito frágil e a instabilidade política é permanente. E, portanto, de uma forma assim, se calhar, demasiadamente facilitista esta caracterização, mas foi a maneira como tive a oportunidade de observar. Uma missão de capacitação, como referi, ao enfrentar estes géneros de desafios, leva tempo, e é por isso que os sucessos sincronizados com as missões têm uma natureza mais executiva, seja para a proteção da população ou do combate a uma determinada área securitária, precisa de algum tempo. E precisa efetivamente daquilo que também foi muitas vezes referido pelos meus antecessores, que é uma boa sincronização. Essa foi talvez a dificuldade maior que senti pela multiplicidade de atores que ali fazem sentir os seus esforços. Já foi referido dentro da União Europeia, aí talvez não tenha sentido tanta dificuldade, embora a missão que comandava era composta por 29 nações e, portanto, isso só em si já é uma dificuldade. Mas efetivamente a sincronização e a boa sinergia dos esforços para que possam produzir os bons efeitos é talvez um dos principais desafios que levam a que os resultados possam não ser aqueles que em tempo
nós gostaríamos que fossem obtidos. E desta maneira, agora silenciava-me para dar a hipótese que as outras perguntas possam também contribuir para melhor esclarecimento. Muito obrigado. Meu geral, muito obrigado. Essa perspectiva a partir da experiência no UTM Mali. Vamos descer um bocadinho mais para o sul, vamos à RCA. Eu dava a palavra agora ao Sr. Coronel Paulo Soares, a quem agradeço a participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Tenente Coronel Bernardino. Gostaria de começar, naturalmente, por agradecer o convite à direção do IUME e também gostaria também de cumprimentar todos os participantes, com especial atenção para os meus painelistas que estão neste painel e agradecer, naturalmente, as intervenções que todos e os contributos que todos já deram, o que me tornam a missão um pouco difícil, sendo o último a falar, me tornam a missão extremamente difícil. Não obstante, procurarei dar a minha visão, que é sempre, procuro sempre que seja prática de quem está no terreno e para responder à pergunta de imediato quanto ao envolvimento político-estratégico da União Europeia na região do Sahel, tenho que afirmar que, para mim, me parece ser inequívoco. Desde logo, tendo em conta a sua presença nos diferentes países através das suas diferentes delegações e missões, tendo mesmo em alguns destes países um reforço adicional com 2 missões CSDP, uma de natureza militar, como já foi referido, e outra, como são os exemplos das missões EUTM, e outra de natureza civil, como são os exemplos das EUCAP e das EUAM. No primeiro exemplo, naturalmente, estamos a falar de missões cujos objetivos visam o apoio a estes países na organização nas suas áreas de defesa, com uma forte componente de formação militar. Quanto às segundas missões, as chamadas EUCAP ou EUAM, estão mais vocacionadas para o apoio ao desenvolvimento da organização das forças e serviços de segurança, designadamente pelo aconselhamento estratégico. No caso das missões EUAM, é o caso da missão que eu tenho o prazer de chefiar na República Centro-Africana, European Union Advisory Mission, e estas missões EUAM juntam-se às missões EUCAP, as quais estão reforçadas com uma componente de formação e de mentoring. Na região do Sahel, a título de exemplo, a União Europeia está num único país com estas 2 missões, exatamente como foi referido no Mali, existindo apenas 2 outros países no mundo que têm esta realidade. A Somália, que tem missão EUCAP e missão EUTM, e mais recentemente a República Centro-Africana, tal como eu referi, que a partir de julho de 2020 pôde contar no terreno com uma missão EUAM que foi acrescentada, digamos assim, à missão EUTM, onde eu tive também o privilégio de cumprir missão durante 9 meses. Outro exemplo vivo do envolvimento europeu, que é inequívoco também, é a implementação de outras missões, e reforço aqui a questão do programa Garci Sahel, que é um programa bastante interessante como estratégia da União Europeia para esta região. Quanto à contribuição da União Europeia para a melhoria da situação de segurança, claro que eu estou sempre numa lógica positiva e para mim bastava pensar como é que seria, qual seria a situação de segurança nestes países se a União Europeia não estivesse presente, e falo naturalmente, pelo que melhor conheço, a realidade da República Centro-Africana. Não obstante, penso que temos que ser realistas e os diferentes exemplos que são conhecidos mostram que ainda estamos muito longe de alcançar uma estabilidade ou uma segurança total nestes países. Exemplos recentes, como foi evocado pelo Sr. General, pelo golpe de Estado no Mali, mas também a tentativa de golpe de Estado na República Centro-Africana em janeiro deste ano, onde os grupos armados tentaram naturalmente depor o presidente eleito, recentemente eleito. Mais recentemente, ainda uma situação um bocado nebulosa, a morte do presidente do Chad,
com, naturalmente, a tomada de poder por forças que diria que não, poder que foi tomado não numa lógica democrática. Portanto, são imensos atentados que ocorrem nestes países, são exemplos vivos ainda de estarmos longe da estabilidade e da segurança. Eu digo sempre que o exemplo que dou da presença da União Europeia no exemplo que melhor conheço, que é a República Centro-Africana, é uma realidade incontornável. A União Europeia na República Centro-Africana apresenta-se como o principal doador, diria financiador, apoiando de uma forma transversal em diferentes setores que vão da segurança à defesa, mas também na área da saúde, da educação, da agricultura, entre outros. E muito recentemente tive a oportunidade de participar no lançamento de um projeto de apoio da União Europeia à área da agricultura, lançamento que foi presidido pelo Sr. Presidente da República, numa lógica, num sinal claro da importância que a governação do país dá ao contributo, ao apoio da União Europeia na República Centro-Africana. Eu penso que são bons exemplos desta presença e desta estratégia europeia. Os objetivos, para mim, alcançados pela União Europeia, passam sem dúvida pelas excelentes relações que a União Europeia desenvolve nestes países, onde, sempre numa lógica, e perdoem-me o anglicismo, mas numa lógica de integrated approach, procura reforçar com os diferentes parceiros europeus presentes no país, reforçar e desenvolver as sinergias entre os atores europeus para melhor apoiar e desenvolver estes países. Mais uma vez falando da RCA, como exemplo, as relações entre a delegação da União Europeia, da missão EUTM e da missão EUAM, é uma relação clara de fortes laços, onde procuramos, juntos, criar estas tais sinergias entre as missões e a delegação para melhor podermos ajudar no desenvolvimento das instituições nacionais. É uma realidade inequívoca. Quanto aos insucessos, e para não me alongar muito, para mim, numa lógica também de visão no terreno, passam sobretudo pela fragilidade organizacional das diferentes instituições nacionais, uma reduzida, para não dizer muito parca, formação dos seus quadros, uma teia de interesses muito complexa de entender, sobretudo para nós ocidentais, associados às vastas áreas geográficas destes territórios, com uma porosidade das suas fronteiras, sem que se tenham ainda conseguido alcançar decisivamente as formas de vários países. E na minha modesta opinião, para terminar agora a minha intervenção, deixo aqui um exemplo que é conhecido, sobretudo do Sr. General Boga Ribeiro, que esteve no Mali, que é o caso da transumância. A transumância é algo que é uma realidade transversal nestes países, e que é um fator, dir-se-ia, de desenvolvimento, porque permite aos pastores de atravessarem de uma forma que eu diria mais ou menos livre, atravessarem fronteiras entre os países da região, só que infelizmente na realidade atual é que este exemplo cultural destes países tem associado o tráfico de armas, o contrabando de drogas, a passagem de grupos armados entre os países de uma forma que eu diria mais ou menos livre e, portanto, constitui-se este exemplo cultural, constitui-se como um fator de grande instabilidade na região. Muito obrigado. Sr. Coronel, muito obrigado por esses insights a partir da RCA. Vimos o contexto europeu, político-estratégico, vamos agora na nossa segunda dimensão olhar mais para Portugal. E, portanto, vamos lançar agora uma segunda ronda de pergunta, e a pergunta centra-se sobre Portugal. Portanto, a questão é saber o que é que Portugal tem feito, o que é que Portugal pode fazer na dimensão da segurança e da defesa, na região do Sahel, e eu passaria a palavra à professora doutora Mónica Dias. 5 minutos, por favor.
Sim, obrigada por esta indicação. Não temos sido nada respeitadores do tempo e talvez até, eu não sei, mas talvez esta pergunta podemos fundir a 1 e a 2, talvez para avançar, mas vou fazer exatamente como Pedro. Aliás, agora vou dizer um bocadinho menos, porque eu creio que Portugal tem tido um papel fundamental no terreno e temos aqui os melhores especialistas que tiveram no terreno e que, como já relataram aqui, viram no terreno realidades, conheceram as culturas, experimentaram os desafios diretamente no terreno e eu creio que o contributo de Portugal nessas missões, muitas vezes até no comando, foi muito, muito importante. Para além disso, no terreno, e sobre isso não sei falar e deixo quem conhece bem, porque é mais interessante para todos nós, mas eu queria retomar aqui um bocadinho que eu disse anteriormente e dizer o que é que Portugal pode fazer em termos da União Europeia para chamar atenção para esta questão. Primeiro, as cimeiras que já iniciou e que obviamente serão aprofundadas, esta ligação especial que Portugal tem, não só por causa da língua portuguesa, que também é importante, não tanto nesta região do Sahel, mas esta ligação especial, histórica, creio que permite a Portugal apontar para a África como uma prioridade e que tem a ver com a própria segurança da Europa. Portanto, a fronteira da Europa não se faz no limite mediterrâneo, mas um tempo de interdependência e de globalização vai muito, muito mais além e situa-se aqui. Portanto, eu creio que Portugal tem condições, tem os créditos, digamos, e tem a experiência que lhe permite colocar no assunto, enfim, na agenda da União Europeia, precisamente estes temas. E o Sahel é aqui, obviamente, muito, muito importante, tendo em conta também a migração do próprio terrorismo e do tráfico que nós vimos até agora. Portanto, Portugal tem esta, talvez, obrigação, de chamar atenção e de conseguir, talvez, melhor do que a França e melhor talvez até do que uma Alemanha, por exemplo, não se fala muito da Alemanha, mas a Alemanha tem inúmeros projetos financiados, não através de uma intervenção, por exemplo, militar, mas através de um trabalho que junta militares e civis na reconstrução de infraestruturas, mas também na área da agronomia, na área do desenvolvimento, portanto tem aqui também um papel muito importante. Mas obviamente que em relação à França ou em relação à Alemanha, como grandes países, há quem sempre desconfie. E talvez Portugal possa agir de uma forma obviamente que tem interesses, não é? Não é isso que eu quero dizer, mas pode unir talvez mais os outros Estados europeus e reunir à volta de uma só mesa para que haja uma estratégia concertada para o Sahel. Eu acho que isto é muito importante e foi dito também nas intervenções anteriores. O que falta à Europa não é só uma atividade por vezes aqui, por vezes acolá, não tão coerente, mas falta de facto uma estratégia a longo prazo e eu creio que Portugal tem condições para conquistar os outros Estados europeus e para apontar esta prioridade. Eu acho que esta é uma vertente muito, muito importante. Depois, talvez Portugal também tem uma possibilidade de apelar a uma estratégia multilateral e é essa que tem que ser a única que poderá ter sucesso, obviamente, em África. Eu gostaria de acentuar também aqui, talvez a vantagem que Portugal tem, obviamente que estou aqui a falar para um painel composto principalmente por militares,
e que muito respeito e a quem muito devo e cuja dedicação e missão nesta região muito admiro e agradeço, portanto, a minha segurança enquanto cidadã europeia é protegida por aqueles que, de uma forma muito corajosa e dedicada, estiveram nestas missões, mas eu creio que Portugal também pode, precisamente, desenvolver mais uma necessária cooperação entre uma estratégia civil e militar, e que aposta justamente numa perspectiva de desenvolvimento e não só de capacitação militar. Muitas vezes esta capacitação militar, que obviamente é fundamental, porque temos que começar, há pouco estava esta pergunta, apoiamos mais a questão securitária ou mais a vertente de desenvolvimento e fiquei obviamente muito sensibilizada por termos ouvido aqui, e isso é importantíssimo. Só no Mali, de facto, há milhares de escolas que fecharam, há milhares de crianças que não têm escolas há anos. Portanto, nós aqui em Portugal, por causa da Covid, não é? O país todo entra em pânico porque os meninos não têm escola presencial durante 3 meses, não é? Portanto, imagine-se o panorama de toda uma geração, quase, de muitas crianças há anos não terem escolas regulares. E, portanto, a capacitação militar e paramilitar é obviamente muito, muito importante, mas muitas vezes tem capacidade regimes autoritários que utilizam essa capacitação, quer de know-how militar, mas também enfim, de armamento que é disponibilizado para opressão da população, o que leva a população a se juntar em milícias, também elas armadas, e o que provoca, em contrapartida, faz com que muitos jovens, fugindo de uma e de outra, se juntem a terroristas e que muitas vezes se apresentam como grandes salvadores da população civil, que querem reintroduzir a justiça, uma justiça muito, muito, muito básica, que denunciam esta pobreza. Reparem, muitas destas famílias têm tantos filhos que depois não conseguem alimentar, porque são uma forma de garantir também a sobrevivência, e portanto temos aqui um ciclo vicioso que tem obviamente consequências terríveis, e o terrorismo é provavelmente o mais visível, mas é só a ponta do iceberg. O terrorismo, obviamente, que tudo enfim, destrói, mas é apenas a ponta do iceberg, e por baixo estão outros problemas, de facto, que obviamente têm que ser combatidos. E eu creio que Portugal, para além da capacitação militar e paramilitar de forças policiais, etc., deve também falar com uma voz de uma capacitação da sociedade civil, de apoio a muitos projetos que, obviamente, isto não significa que não seja feito por militares, obviamente tem que também ser feito por militares, mas eu creio que os nossos militares, e a melhor testemunha foi aquela que acabamos de ouvir. Ouvimos aqui 2 militares e cujas preocupações essenciais na sua intervenção que aqui apresentaram foram a proteção de civis, foi a consideração do perigo e, enfim, da situação dramática que a população vive. E, portanto, esta capacitação da sociedade civil, e que se tem que fazer num apoio de baixo para cima e não de cima para baixo. Portanto, muitas vezes o problema é que nós tentamos fazer uma capacitação das instituições, mas as instituições já refletem uma lógica de cima para baixo.
e já sofrem as influências de tradições e enfim, e de lógicas que já se praticam há muitos anos e que repercutem as estruturas de poder no terreno. E, portanto, creio que se deve fazer um apoio de baixo para cima e começar justamente nos locais, nas localidades, nas aldeias, na capacitação da vontade das pessoas, se resolverem os seus problemas, se puderem participar politicamente e serem responsáveis e terem essa possibilidade. Muito, Portanto, eu muito creio que obrigado. Portugal talvez possa agir aqui. Muito obrigado. Estamos já com o tempo a fugir-nos. Dava agora a palavra 5 minutos ao Dr. Raul Pires, por favor. Portugal. Muito obrigado. Fico muito contente que a professora Mónica tenha dado uma abordagem do contributo de Portugal no âmbito da União Europeia, porque eu decidi puxar a brasa à nossa sardinha e ver só Portugal enquanto ator individual, porque tem ligação àquilo que eu disse anteriormente. Se nós nos andamos a enganar todos uns aos outros, que estratégias é que Portugal tem para entrar nesta competitividade da melhor forma? E sendo o grande jogo do Sahel o jogo da intelligence, o jogo da recolha de informações, nós não temos que querer inventar a roda. Nem temos e depois não temos dinheiro disponível para inventar a roda, que é um outro detalhe muito interessante. Mas podemos tomar opções que eu creio que me parecem ser válidas e que já existem, quer dizer, é copiar modelos. A Itália também não é o nosso caso. Nós temos 500 anos de experiência em África, mas não são 500 anos nesta área. Portanto, esta zona é uma zona não tradicional e, portanto, levamos um atraso de centenas de anos. Mas a Itália também não tem experiência nenhuma em África. No entanto, o modelo de intelligence italiano para a África é o modelo das ONGs. Ponto final. E, portanto, Portugal pode optar, se quiser, pelo modelo das ONGs para a zona do Sahel. Claro que depois, obviamente que o mais difícil é a informação de fonte humana e é óbvio que depois não podemos estar a discutir envelopes, não é? Tem que haver dinheiro, porque o dinheiro tem que estar sempre presente, obviamente. Mas como forma de implantação no terreno e de criar raízes e de ganhar os corações e as mentes das pessoas, eu creio que esta opção é válida. E aqui fica este meu contributo. Depois, acho que também temos que pensar da seguinte forma. Nós somos dependentes do gás da Argélia. Nós estamos, relativamente ao Saara Ocidental, temos um problema grave, que é, temos uma dependência da Argélia efetiva, e se a Argélia um dia fechar a torneira, nós passamos a tomar banho com água fria, porque dependemos em 50% do gás natural que consumimos. Portanto, não temos esta dependência da Argélia e depois não queremos desagradar a Marrocos. O problema do Saara Ocidental, aí está. O problema do Saara Ocidental este ano vai ser uma das prioridades da União Europeia. A nossa diplomacia, como todas as diplomacias, trata sempre estas coisas com luvas de veludo. E tem sempre posições dúbias e nunca se assume perante neste problema concreto, nunca assumiu e tomou sempre a respalda da posição oficial da União Europeia. Faz sentido, mas a União Europeia este ano vai ter que tomar uma decisão relativamente ao reconhecimento do Saara marroquino ou do não reconhecimento do Saara marroquino, e isto vem ao arrepio dos acordos de Abraão, vem ao arrepio do reconhecimento que a administração Trump fez do território saharaui que está sob soberania marroquina, e portanto já se percebeu que Biden
não vai desreconhecer aquilo que já foi reconhecido, e, portanto, eu creio que aqui está o mote ideal para a União Europeia tomar uma posição definitiva, e Portugal, obviamente, não vai destoar dessa decisão no âmbito da União Europeia e até vai utilizá-la como chapéu de chuva para a sua própria defesa perante alguma animosidade argelina. Eu digo isto porquê? Porque parece-me muito interessante reforçar cada vez mais as relações com Marrocos. É preciso fazer de Marrocos um aliado estratégico para o Sahel. Marrocos tem um rei que tem um título informal, mas que não deixa de ser um título divino, que é de Amir al-Mu'minin, o líder dos crentes. Para todos os efeitos, o rei de Marrocos é uma espécie de papa para a África Ocidental e para a região do Sahel. Esta semana tem sido notícia nos órgãos de comunicação social europeus que olham para esta região muito melhor do que nós e com muito mais profundidade, mas também para no âmbito da comunicação social regional magrebina, oeste africana e saheliana, uma coisa que raramente nós ouvimos falar, que é a peregrinação dos muçulmanos de confraria Tijani a Fez, porque o Ali, o santo Ahmad Tijani, está sepultado em Fez. Inclusivamente, esta peregrinação, que agora decorreu durante o período do Ramadão esse que acaba hoje em Portugal e no resto de todo o mundo islâmico, mas em Marrocos só acaba amanhã. Portanto, há aqui uma apropriação por parte do palácio do divino e do religioso que é muito importante nós termos em conta e que tem depois efeitos no terreno, tem depois efeitos na África Ocidental, tem efeitos na região saheliana. E, portanto, este é também um detalhe que me parece importante. Falei, para elencar, o modelo das ONGs para a recolha de informações, esta aliança estratégica com Marrocos que vai a par com o reconhecimento da União Europeia do Saara marroquino, e parece-me que isto é inevitável acontecer este ano. E depois, há aqui dois detalhes. Eu quando digo que nós não temos que inventar nada, não temos que inventar a roda, de facto não temos que inventar, mas nós depois temos que consubstanciar algumas coisas dentro da nossa casa com o olhar no Sahel. Se a prioridade é o Sahel, ou se uma das prioridades é o Sahel, este mercado, este território não tradicional, como é que vamos começar a construir esta casa de raiz com alicerces sustentáveis? Se estivéssemos num auditório presencial à antiga portuguesa, pré-Covid, eu iria neste momento fazer o seguinte exercício. Iria pedir para quem tem conhecimento disto colocar o dedo no ar. E eu seria o principal espantado, não é? O principal que ficaria mais admirado com os poucos dedos no ar que veria. Não é conhecido, não é conhecido, eu digo que não é conhecido porque sei que não é divulgado. Qualquer português, como qualquer cidadão da União Europeia, como qualquer norte-americano, ou sul-americano, ou australiano, ou asiático, que tenha uma tese de doutoramento sobre a África, um país africano, uma região africana, ou inclusivamente que numa tese de doutoramento sobre alterações climáticas tenha lá um capítulo sobre a África, quando tiver o carimbo do doutoramento, pode-se deslocar, creio que agora até isso será feito online, mas uma vez mais a antiga portuguesa pode-se deslocar a Dakar, à Universidade Cheikh Anta Diop, apresenta as suas credenciais e a partir daquele momento fica com um certificado de africanista que lhe permite dar aulas em qualquer universidade em África.
Isto não é conhecido na nossa academia. Se isto não é conhecido na nossa academia, isto não pode ser divulgado. Se isto não é divulgado, nós não vamos abrir o apetite a potenciais africanistas portugueses e aos outros todos que já existem, e isto não vai abrir o apetite aos novos mercados, aos novos territórios. Portanto, há aqui este trabalho de base que é preciso também começar a ser feito. Dou-vos um outro exemplo destas questões prosaicas, que são as seguintes. Imaginem, eu estou-vos a pedir para imaginarem, porque isto aconteceu comigo em Marrocos. Imaginem o que é chegarem a uma universidade marroquina, como poderia ser outra universidade qualquer, mas chegarem a uma universidade marroquina, fazerem as provas para um doutoramento que lá querem fazer, porque o Raul queria fazer um doutoramento sobre Islão num país islâmico e, portanto, lá foi. E quando pedem as credenciais, toda a gente tem uma cartolina a cores que é de uma universidade qualquer em África, que é um diploma. E o Raul, que vem da União Europeia, aparece um certificado de habilitações. Como é que se traduz certificado de habilitações para qualquer outra língua que não seja, até para espanhol? Como é que se explica a um marroquino, a um argelino, a um sul-africano, o que é um certificado de habilitações, quando ao lado tem um tipo do Burkina Faso que tem uma cartolina toda bonita, com um carimbo, a dizer que é um diploma e que tem mestrado na área tal. Portanto, e já agora, no limite desta experiência, obviamente que eles olham para mim como se eu sou o malandro, eu apareço ali com documentação falsa, é logo aquilo que se pensa, porque não existe o conceito de certificado de habilitações. Existe diploma e não existe mais nada. Mas eu telefono para a universidade aqui, cujo certificado de habilitações é do mestrado, e digo, eu não me importo de pagar os 500 euros daquele diploma bonito em latim, que é para pôr na parede, etc. Eu preciso desse diploma aqui, para apresentar nesta universidade. E a secretaria o que me diz é, com certeza, Sr. Doutor, nós fazemos no diploma, vai a demorar 1 ano. Portanto, não há, parece-me que a partir daqui nós começamos logo a ver as nossas limitações em quem, ao nível académico, quer fazer uma carreira fora da caixa, não é? E, portanto, estas são algumas curiosidades, para além do modelo, que volto a referir, do modelo das ONGs e também da Aliança Estratégica com Marrocos. E agora, a professora Mónica falou da ação de uma espécie de lobby português dentro... Muito obrigado. Luís, deixa-me só terminar, desculpa, porque parece-me que este também é um assunto que vai cada vez mais em crescendo. A professora Mónica falou numa espécie de lobby que Portugal poderá fazer no seio da União Europeia. Eu creio que também será necessário um certo lobby dentro da NATO, porque a própria NATO, para garantir a sua sobrevivência enquanto unidade operacional e necessitando cada vez mais de razões para justificar a sua existência, há a necessidade de começar a haver um lobby dentro da NATO para a sua abrangência operacional chegar até ao Golfo da Guiné. Parece-me que isso é óbvio e inevitável que vai acontecer. Se Portugal puder estar na linha da frente deste lobby, também me parece algo de muito válido e de cada vez mais a marcarmos pontos nestas grandes instituições internacionais. Muito obrigado, Luís, desculpa. Muito obrigado. Gostei dessa do africanista, é interessante. Meu general, tem a palavra, por favor. Portugal. A minha intervenção sobre esta matéria é muito curta, mas permitam-me só dizer algumas coisas que me suscitaram alguma curiosidade. Efetivamente, a senhora professora falou sobre a questão da Alemanha. A Alemanha, efetivamente, é um país que tem aqui uma relevância muito significativa e tem uma perspectiva sobre o Sahel e, particularmente, sobre o Mali interessante, que eu também tenho, de uma forma humilde, mas a noção que há 3 áreas estratégicas a tratar no Mali, para além
da questão político-militar no norte e da devolução da governança ao norte, do controle da situação securitária, fundamentalmente no centro, que agora já não é só no centro, está muito espalhado, mas há também que sustentar o sul, porque do sul emana efetivamente tudo o que é potencial de estabilização do Mali, e do Mali emana eventualmente um potencial de estabilização para o Sahel. A Alemanha tem uma perspectiva sobre esta matéria de integração de políticas económicas e sociais muito interessante e que tive a oportunidade de constatar. Relativamente à questão da capacitação militar, efetivamente há aqui duas perspectivas que se veem muito bem em África. A União Europeia empresta uma capacitação militar a troco da criação de estruturas e de valores que às vezes têm alguma dificuldade em se inserir, enquanto que existem outras potências que o fazem a troca de outros vetores que são muito mais facilitadores dessa ligação. E é por isso que esta competição se torna difícil. Não será apenas só por isso, mas também. Relativamente à intervenção do Sr. Doutor, eu não tenho naturalmente estudos nem dentro nem de fora da caixa para complementar ou sequer atrever-me a contrariar as questões. As ONGs no Sahel, como o Sr. Doutor sabe, também são muito dependentes das condições securitárias que têm para fazer o seu trabalho. E lá está, uma coisa sem a outra torna-se complicado. Por acaso, o Mali tem uma realidade interessante do ponto de vista académico, e apenas isso só, relativamente à questão humanitária. A existência de campos de refugiados é praticamente exígua. As pessoas deslocam-se de aldeia para aldeia, e a aldeia seguinte recebe os refugiados da aldeia anterior. E é interessante, não é um modelo que nós estejamos efetivamente habituados. Sobre a NATO, eu agora, nesta minha perspectiva de estar aqui em Valência numa organização NATO, a NATO tem uma perspectiva de 360 graus, não, por isso as suas preocupações lá estarão acalculadas. Relativamente à questão de Portugal, eu acho que Portugal tem tido, efetivamente, desde a primeira hora, um envolvimento muito significativo para a dimensão que Portugal pode assumir nos diferentes pilares da intervenção política, diplomática, económica e militar. Naturalmente que nas três primeiras têm sempre uma perspectiva mais multilateral através da União Europeia ou das Nações Unidas do que propriamente uma intervenção bilateral, mas também tem uma atividade bilateral muito significativa nesta matéria. Do ponto de vista militar, Portugal, para além das contribuições que vem fazendo, e quando falo da contribuição militar, falo também das contribuições das forças de segurança. Foram aqui faladas a questão da Garcia e da capacitação no âmbito dos outros instrumentos que contribuem para a segurança e de elementos civis que trabalham nestas organizações. No Mali, a delegação da União Europeia tem portugueses e, portanto, todos estes esforços também é importante que sejam conhecidos. E que são nos locais que são criadas sinergias lusitanas que contribuem para os melhores efeitos possíveis. Mas Portugal, do ponto de vista militar, tem estado desde a primeira hora em qualquer uma das missões da União Europeia, das missões não executivas, e particularmente daquelas que são mais relevantes e que já aqui foram mencionadas, o Mali, a República Centro-Africana e a Somália. Mas Portugal tem outra coisa que eu acho que é interessante, ou pelo menos eu tive a oportunidade de constatar. Além de vez em quando ter o atrevimento de suscitar ideias que concorrem para as sinergias, tem uma facilidade em estabelecer pontes. Sejam as pontes que se verificam nos locais através da nossa relação natural humanitária, seja das pontes entre a União Europeia e a África, e que aliás foram aqui faladas logo no princípio, sobre o papel que Portugal tem tido para a contribuição para o desenvolvimento de estratégias um pouco mais interessantes nesta matéria. E esta expressão universalista da nossa Portugalidade é muito facilmente aceita
naquela região, que mesmo sendo uma região diferenciada da África, que nós estamos habituados a conhecer, como o Sr. referiu e naturalmente muito bem, é naquele local, e o Sr. seguramente também em Marrocos ou na Argélia, também terá tido muita facilidade em fazer-se entender com os locais. Já sobre o posicionamento da União Europeia relativamente a Marrocos e as influências sobre a Argélia, isso seria tema para outra conferência, e por aqui me fico. Muito obrigado. Muito obrigado, meu general. Dava agora a palavra ao Sr. Coronel Paulo Soares, por favor. Muito obrigado. Gostaria de começar por responder a esta pergunta sobre Portugal, a presença de Portugal nestes teatros, com uma observação que eu diria quase provocadora. Pois diria que numa lógica simplista de análise podíamos pensar que Portugal nada tem a ver com estes países, com os países desta região, e como tal não se percebe muito bem porque está presente e face ainda por cima às nossas capacidades, porque é que está presente numa dimensão, numa tamanha dimensão e importância. Pois, na minha análise, diria que nada mais errado nesta análise simplista. Portugal apresenta-se como um Estado-membro da União Europeia de pleno direito e com uma intervenção nestes países de uma forma mais ou menos robusta, mostra que, de facto, é um Estado-membro perfeitamente inserido e promotor da estratégia global da União Europeia para fazer face às diferentes ameaças terroristas e de segurança que se colocaram e se continuam a colocar no espaço europeu. Numa lógica de evidentes parcerias com os demais Estados-membros da União Europeia, Portugal tem demonstrado um esforço considerável, para não dizer enorme, face aos seus limitados meios e recursos, apresentando contingentes militares e de especialistas civis nas diferentes vertentes da defesa e da segurança, praticamente em todos os países da região do Sahel. Saliento, com a permissão do nosso general Boga Ribeiro, que tivemos recentemente o comando da missão EUTM no Mali, com um contingente militar significativo neste país também, a que associo representantes das Forças e Serviços de Segurança de Portugal que estão em missão na missão EUCAP, Sahel Mali. Gostaria ainda de acrescentar o esforço nacional que é feito na República Centro-Africana, país onde me encontro, onde tivemos no passado e temos atualmente o comandante da missão EUTM, o chefe da missão EUAM, o segundo comandante da força da MINUSCA, portanto, das Nações Unidas, e a que devo acrescentar, como notável, um batalhão de paraquedistas que se constitui como uma força de reação rápida em serviço, em missão, na missão das Nações Unidas, e que é muito reconhecido, muito apreciado pelo seu profissionalismo e pela sua eficácia na ajuda à garantia da segurança neste país. Acrescento ainda na missão EUAM o facto de termos 7 oficiais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, que são conselheiros nesta missão, e gostaria também de dizer que a formação que tem sido ministrada pela missão EUTM, sob a liderança de Portugal, tem-se mostrado como uma ação de elevada eficácia, reforçando os contingentes de militares da República Centro-Africana numa forte resposta às necessidades de defesa e segurança deste país. O esforço e contributo para a organização das forças e serviços de segurança tem sido, sem dúvida, também a nossa grande aposta. Ações que levam o seu tempo para apresentar resultados visíveis, mas que, estou certo, estamos no bom caminho. Quanto ao futuro, estou certo que Portugal continuará o seu esforço de parceria com os demais Estados-membros da União Europeia para apoiarem esta região e estes países, como forma de consolidar e desenvolver a excelente imagem que já tem entre os seus parceiros e, sobretudo, com as populações destes países, revelando uma enorme competência, um elevado profissionalismo pelas ações que desenvolvemos. A enorme experiência na relação com os países africanos, que associo também a região do Sahel, em particular, permitirá cada vez mais que assumamos um papel de liderança nas missões da União Europeia, com um foco que deverá incidir sobre a capacitação na vertente
da formação, sobretudo de quadros, que se tem revelado uma carência com enormes consequências para estes países, mas também nas vertentes do controle de fronteiras, numa aposta de apoio e reforço com tecnologias que se mostrem eficazes nestes países face às suas dimensões geográficas. Outra vertente na qual o nosso país também pode apostar no futuro e reforçar tem a ver com o apoio nos setores das informações, áreas para as quais os países em questão apresentam enormes fragilidades que têm sido fatais para a sua estabilidade e a sua segurança. E eis a minha intervenção. Muito obrigado. Sr. Coronel, muito obrigado pelas suas palavras. Aliás, tivemos também hoje o comandante da UTM-RCA connosco nesta conferência. Aliás, o adiantado está da hora, nós vamos fazer o seguinte: eu tenho já aqui uma série de perguntas. As pessoas que colocaram as perguntas no chat, obviamente, nós agradecemos. Não vai ser possível responder. Nós iremos fazer o seguinte: nós vamos encaminhar as perguntas para cada um dos oradores à qual é dirigida a pergunta. Iremos pedir essa colaboração no sentido de poderem, eventualmente por e-mail, poderem responder a estas perguntas. Portanto, infelizmente, não vamos ter tempo para continuar nesta nossa conferência. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos oradores de hoje, uma visão extremamente abrangente, lúcida, extremamente experiente e até algo provocadora da nossa participação e da participação da União Europeia. Aliás, não há participação de Portugal no quadro, se nós não pensarmos na União Europeia. Tivemos aqui visões extremamente interessantes relativamente à perspectiva atual dos problemas de segurança que afetam esta região do Sahel. Falámos desde Marrocos, passando pela Mauritânia, chegámos à RCA, portanto tivemos aqui realmente o Sahel na sua plenitude máxima e nas consequências que estes conflitos trazem para a nossa própria segurança, para a segurança dos outros, e falámos obviamente nas questões da segurança, do desenvolvimento, porque como a professora Mónica Dias e praticamente todos os oradores concordaram, há uma íntima ligação entre a segurança e o desenvolvimento, com um aspecto muito fundamental nesta região. Portanto, eu agradecia mais uma vez a todos, agradeço também esta oportunidade de moderar este debate, foi um privilégio contar com a vossa presença e passaria a palavra para o Tenente Coronel Cruz para o encerramento desta sessão. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado. Eu gostava de dizer 2 ou 3 palavras. O primeiro vai naturalmente para reforçar os agradecimentos aos nossos oradores que nos trouxeram de facto essa perspectiva muito do terreno, e esse o objetivo principal destes webinars, a trazer pessoas com conhecimento e sobretudo com experiência prática do terreno para nos dar de facto esse melhor conhecimento. Portanto, eu agradeço em nome do Sr. General Comandante do IUM, à professora Mónica Dias, ao Dr. Raul Pires, ao Sr. General Boca Ribeiro e ao Coronel Paulo Soares pela disponibilidade e por nos trazerem na primeira pessoa, de facto, os seus muitos conhecimentos que disponibilizaram para toda a audiência. Agradeço também ao Tenente Coronel Luís Bernardino a moderação. Muito haveria para dizer, e estes são sempre temas que diz muita coisa, mas há muita coisa ainda por dizer e, portanto, é sempre um bom mote para num futuro voltarmos novamente ao tema. Gostaria, para fechar, de agradecer aos nossos parceiros, ao SEI do ISCTE, ao IEP da Universidade Católica Portuguesa e ao IPRI por se associarem também a estes eventos. Agradecer também a presença de todo o auditório, de todos os que nos acompanharam nesta primeira sessão. Esperamos contar com a participação de todos nos próximos 2 webinars e que eu recordo, dia 20, ou seja, próxima quinta-feira, avaliaremos a relação da União Europeia e o papel de Portugal em relação ao Corno da África. No dia 27 de maio, fecharemos este ciclo de conferências dedicado ao Golfo da Guiné. Usaremos para as próximas sessões o mesmo link, o link que usámos hoje para ter acesso a esta sessão e, portanto, nós, entretanto, durante a semana enviaremos novamente o link e mais informação sobre as próximas sessões. E, portanto, com a autorização do Sr. General Comandante do IUM, encerramos
uma boa noite a todos, muito obrigado e espero rever-vos na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Até breve. Boa noite, muito obrigado. Até quinta. Boa noite a todos. Boa noite a Boa noite a todos. todos, Cássio. Adeus. Muito obrigado.